Eu sou paraense, nasci em Belém, morei aqui até 15 anos de idade. Então é um orgulho casado com uma emoção de poder, depois de estar fora do Brasil há muitos anos, há décadas, né, voltar para Belém num momento tão importante, tão especial. Acho que foi um grande gol, tanto do governador quanto do presidente Lula, em trazer a Copa para a Amazônia. Como o presidente Lula disse, estava na hora do mundo que fala da Amazônia, ver a Amazônia, entender a Amazônia. Ver o calor, escutar a chuva aqui nessa lona que cai, entendeu? Ver alagado com a chuva, entendeu? Porque é importante. A agenda climática, e aí vem a resposta à sua pergunta, a agenda climática, ela deixou de ser uma agenda ambiental, ou de ser só uma agenda ambiental. Ela é claramente hoje uma agenda de desenvolvimento, de desenvolvimento sustentável, onde a gente vai gerar os empregos do futuro, onde a gente vai gerar as indústrias do futuro, as indústrias verdes, mobilidade verde, e aonde a gente vai combater a pobreza, ao mesmo tempo que a gente vai limitar o aquecimento global, criar resiliência, os processos de adaptação para a crise climática, para a parte dos desastres que a gente está sofrendo. Você começa a ver seca na Amazônia, entendeu? Fogo na floresta amazônica. A gente sempre teve queimada que era induzida, mas essa coisa da queimada natural é impensável. Por quê? Porque a gente é uma floresta tropical, uma floresta úmida. Então não precisa queimar. Não faz sentido. Não faz sentido queimar, né? Eu estava escutando o ex-governador Jorge Viana numa mesa junto com ele, e ele dizendo que ele é engenheiro florestal. E que na engenharia florestal no Brasil não se ensina como controlar incêndio em floresta tropical, porque não era para ter. Então essas consequências climáticas a gente sofre, né? Então trazer para a Amazônia, mostrar para o mundo, não só o chamado pulmão do planeta, mas também a realidade dos povos indígenas, das populações ribeirinhas, para as pessoas entendam que essa agenda climática tem que ser feita de uma maneira que eleve a qualidade de vida das pessoas. Ela não pode ser feita em cima dos ombros das pessoas. E essa confluência de desenvolvimento com o clima é o que eu acho que a COP30 apresenta para o mundo. De uma maneira desde infraestrutura até a questão de povos indígenas, de tudo isso. Então, acho que é uma COP de implementação. Toda a parte, 10 anos depois do Acordo de Paris, chamada parte legislativa, está feita. Agora é implementar. E acho que não tem simbolismo maior de partir para essa implementação a partir de Belém. Belém será consagrada na história do movimento climático como o lugar onde a gente parte para implementar as contribuições nacionais determinantes que cada país trouxe para Belém, chamados NDCs. Então, acho que aqui é onde a gente tenta dar uma volta na conversa, que foi uma conversa muito difícil, para uma conversa de implementação. E a conversa de implementação, ela é relativamente... ela é uma conversa que todos os países do mundo, rico ou pobre, entendem. Porque todos têm que implementar. Então aí você começa a gerar um certo consenso. Não é fácil, porque parte da implementação passa pela questão do dinheiro, o famoso mapa de Baku para Belém, de 300 bilhões de dólares para 1,3 trilhões de dólares. Essa questão ainda é muito complicada, porque não tem dinheiro, a verdade é essa. A gente tem um escritório em Brasília, nós somos uma organização com escritório em 170 países do mundo. Há 60 anos, temos 60 anos de história, e a gente trabalha tanto no nacional quanto no subnacional. Então, por exemplo, a gente tem acordo com o governo do Pará, mercado de carbono, a gente tem um escritório do PNUD de Belém, uma casa da ONU em Belém, que começou como escritório do PNUD, hoje tem a Unicef, tem outras agências. A gente sempre esteve próximo do subnacional, num país do tamanho do Brasil. Você não vai resolver o problema do Brasil só de Brasília, você tem que cair. Então, se você parar para pensar, a NDC do Brasil, da parte de adaptação
às mudanças climáticas, quando a parte de mitigação, ou seja, de redução da emissão de carbono, ela passa pela Amazônia. O Brasil não vai conseguir implementar sua NDC se tiver queimado. Então, por exemplo, o lançamento desse fundo de florestas permanentes, ele é essencial e ele é muito importante. Ele não vai funcionar no lugar nenhum do mundo se a Amazônia não tiver. E a importância desse fundo é que pela primeira vez teve uma conversa de dar um valor financeiro para a floresta em pé. A floresta em pé tem que valer mais do que a floresta cortada. Né? Então, isso a gente conhece como paraense historicamente no Pará. Né? Então, acho que esse fundo é importante. Então, essa parte do desenvolvimento econômico em função do clima é muito importante. Pra você ter uma ideia, a gente fez a nível mundial um estudo, o PNUD fez um estudo sobre o que acontece na economia mundial se a gente implementar as NDCs, do ponto de vista econômico. A gente agrega até 2040 ao PIB mundial o tamanho da economia da Suécia, só por implementar a chamada agenda de clima. Já não é mais de clima, é uma agenda de desenvolvimento econômico. Né? A gente pode tirar 175 milhões de pessoas no mundo inteiro da pobreza. Bastante dessas pessoas estão aqui, nossos ribeirinhos, populações indígenas. Né? Então acho que você tem a capacidade, acho que o governo do Pará fez uma aposta muito legal nesse polo de bioeconomia, está montado lá nas docas agora. Nós estamos trabalhando com o polo de bioeconomia, nós estamos vendo como é que a gente pode elevar esse polo de bioeconomia até um status mundial. Né? Acho que a visão do governador de ter o Vale do Silício de bioeconomia em Belém, por que não? A bioeconomia nasce aqui. Ela não tem lugar menor no mundo para olhar a bioeconomia. A maior quantidade de biodiversidade do mundo, o sequestro de carbono, o mercado de carbono, que agora está regulamentado no artigo 6.4 do artigo de Paris. Nós estamos trabalhando com todos os governos da Amazônia brasileira, colombiana, para gerar esse recurso para o mercado de carbono. Acho que a importância vai ser o seguinte: quando esses recursos entrarem, como eles serão usados pelos governos futuros no Pará, no Amazonas, no Acre, porque vai entrar recurso novo, vai ser tipo um pouco o royalty da floresta, né, esse mercado de carbono. Então a execução em função da redução de desigualdade, desenvolvimento econômico de todas as populações, talvez uma industrialização verde da Amazônia, vai ser fundamental. As oportunidades existem e o mundo quer apoiar a Amazônia nesse aspecto. Olha, eu acho que a COP ela é um sucesso, porque nós estamos entrando na COP, né, ontem já eram 121 países apresentando seus NDCs. A conversa que o Brasil criou para a sua presidência, não só para esses 12 dias, para o ano da sua presidência, é a COP da implementação. Implementação do quê? Dos NDCs. Então a gente sai daqui com um momento político de implementação dos NDCs. A gente saindo daqui com esse momento político, saindo daqui com alguns mecanismos de implementação, como o Fundo Verde de Floresta Permanente, um novo pacote de adaptação que vai ser negociado, mais claridade nessa rota de financiamento, né? Então isso, para mim, é o sucesso da COP. Como essa COP já não tem que aprovar nenhum pedaço novo, mas consolidar o que já está aprovado, por exemplo, consolidação do mercado de carbono, né? Então eu acho que tudo isso é o que vai fazer essa COP ser um sucesso. Ela não é uma COP a COP passada, todo mundo sabia. Ela tinha um tema, que era o tema de ter um novo meta financeira. Essa COP não tem um tema, mas ela toda caminha para esse momento de implementação, com vários mecanismos separados. E aí o governador tem razão. A floresta em pé, desenvolvimento econômico, a confluência de biodiversidade com o clima, com o desenvolvimento social, tudo isso sai daqui de Belém. E esse é o êxito da COP de Belém. O secretário-geral da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres, na abertura da COP, nomeou nós, do PNUD,
como o líder de todo o sistema ONU na implementação dos NDCs, trabalhando com todo o sistema ONU. Então a gente está partindo de Belém para implementar. Uma das coisas que a gente trabalhou muito nos últimos 2 anos, apoiando 102 países na preparação dos NDCs, foi de fazer com que esses NDCs comecem a ter elementos financeiros. Eles não tinham. Essa é a terceira versão de NDCs. Cada 5 anos, desde o primeiro momento do Acordo de Paris, os países têm que revisar os seus NDCs. Esses NDCs agora, mais de 63% deles, começam a ter orçamento. Né? Porque um plano sem orçamento é um sonho. Um orçamento sem um plano é descabelado, não tem para onde ir. Então agora esses NDCs eles passam a ter orçamento. A gente trabalhou muito nisso. Eles começam a ter o potencial do planejamento financeiro por detrás deles. Quanto o poder público vai meter? A realidade é muito simples. Não existe 1,3 trilhões de dólares de dinheiro público para a agência climática. Tem que atrair o capital privado. Não tem jeito. Tem que atrair o capital privado. O papel do poder público vai ser dar as condições necessárias e as garantias para baixar o risco do setor privado entrar. Né? Seja na Amazônia, seja no mercado de carbono, seja onde for. Esse dinheiro está no setor privado. Então a gente tem feito muito isso, botar números por trás dos NDCs, começar a entender a parte setorial, os principais setores da economia que estão nos NDCs, quebrar esses setores em cadeia de valores e chamar o setor privado e o setor público junto. Ó, esse é o plano do país. Vai custar tanto, vai precisar de tanto setor privado, tanto setor público. A gente tem as políticas públicas necessárias para implementar, senão vão mudar políticas públicas. E quais são os instrumentos financeiros, sejam bônus verdes, seja o mercado de carbono, seja PPP, seja o que for, parcerias público-privadas, para atrair o setor privado. Mas sem o setor privado, essa agenda não alcança a sua fruição. Assim, na verdade é uma abordagem interessante, porque a gente ouve isso, mas acho que é uma coisa que a gente vai viver um pouco mais agora, depois dessa COP. E, assim, o Brasil chega com essas metas, né, para cá, e como é que o senhor enxerga o melhor caminho para conciliar isso entre o desenvolvimento econômico, a inclusão social e também a preservação ambiental aqui, não só na Amazônia, mas no Brasil? Eu acho que essa conversa, sinceramente, ela ainda existe. Como se existisse uma dicotomia entre clima e ambiente e desenvolvimento social. Ela não existe. Eu te falei, se a gente implementar os NDCs, a gente tira da pobreza 175 milhões de pessoas no mundo. São 900 milhões de pessoas vivendo a pobreza extrema no mundo. Tirar 175 milhões delas só por implementar os NDCs, que teoricamente é uma agenda climática, começa a te demonstrar que essa conciliação, usando o termo que você falou, ela é inevitável. E na Amazônia, mais ainda. Se você não der, quem são os grandes guardiões da floresta? São populações indígenas. Mas a população indígena está passando fome, está sendo atacada por garimpeiro. Ela não vai ser o guardião que ela precisa ser. Então como é que a gente coloca recursos na mão da população indígena? Uma coisa legal desse Fundo Permanente de Floresta que o governo brasileiro está criando a nível mundial para todas as florestas tropicais do mundo é que 20% do pagamento da floresta em pé é para ser entregue diretamente para as populações indígenas. Nós, como PNUD, temos um mecanismo, a gente não sabe se o Brasil vai querer usar, mas a gente tem um mecanismo de pequenos projetos há 30 anos no mundo, colocando recursos na mão de comunidades pequenas ao redor do mundo. Então, para mim, aí você começa a ver que é uma questão de desenho de desenvolvimento sustentável, mas também com a prática de botar os recursos na mão das populações. Então eu não vejo isso muito como uma dicotomia. Eu acho que é uma falsa dicotomia, que se criou há muitos anos atrás. Acho que o futuro está numa reindustrialização verde. Né? Vamos parar para ver a China. A China é a segunda maior economia do mundo. A China é o maior investidor em energia limpa
domesticamente no mundo. Ninguém investe mais em energia limpa, renovável, na transição energética do que a China no seu mercado doméstico. E agora começa a exportar essa energia renovável. A maior produtora de veículos elétricos do mundo é a China. Por quê? Porque a China está fazendo isso só por causa do Acordo de Paris? Não, porque é um bom negócio. É a indústria do futuro. Eu acho que o Brasil já entendeu isso. E acho que dentro dessa indústria verde do futuro, cabe uma parte dela na Amazônia. E aí entra a bioeconomia, entra a floresta, a vantagem competitiva da Amazônia. Não adianta querer fazer coisa na Amazônia que é melhor feita em outra parte do país ou em outra parte do mundo. Olha, eu acho que tem várias coisas que eu poderia sugerir à população. A primeira delas é a questão, todos nós somos consumidores, né? O que a gente consome é talvez aquela... As pessoas podem dizer, mas eu tô aqui sentado em Belém, eu tô tomando minha cachaça de jambu ali nas docas, o que eu vou fazer nessa política mundial de clima? Ué, individualmente, a escolha do que você consome é o que cada um pode começar a fazer individualmente. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. E as formigas juntas movem montanhas. Com certeza. Né? Então eu acho que você tem aí a capacidade de consumo, escolher o consumo correto, o consumo sustentável, entendeu? Para comprar um carro novo. Esse carro, o Brasil é um país que tem uma vantagem muito grande. O Brasil tem uma matriz energética que já é 99% limpa, né? Então, se alguém vai ter a oportunidade de comprar um carro novo e está entre escolher um carro de combustão e um carro elétrico, escolhe o elétrico. Porque a gente já tem uma matriz limpa. Então aí você está dirigindo um carro que não emite com uma luz que entra que já está limpa. Então esse tipo de consumo individual acho importante. Segundo é o ativismo. O ativismo não precisa ser uma coisa de, né, invadir a COP. Entendeu? Tem ativismo de todos os lados. Pode ser ativismo de limpar a rua, pode ser ativismo de limpar o rio e adiante. O coletivo é importante nessa agenda, né? Até o ativismo de eleger líderes políticos que tenham essa pauta como importante. Votar através de uma pauta é uma outra opção que eu digo. E para a juventude, aí me permita entrar no lado pessoal, para a juventude paraense, entendeu? Eu tenho 55 anos de idade, eu nasci em Belém do Pará, e hoje eu sou o segundo brasileiro mais graduado do sistema Honda no mundo inteiro. Então, sonhe. Eu nem sonhei que eu ia chegar onde cheguei, mas sonhe. E não deixe de dizer que os sonhos não são realizados, não deixe de dizer que você não pode sair de Belém para assumir um cargo mundial, porque tem um exemplo aqui que pode. Agora não perca as suas fontes, as suas raízes, né? Volte para a terra, tome seu tacacá, seu açaí, como o seu pirarucu. Essa cidade é linda, entendeu? Tá melhor do que ano passado quando eu vim para o G20, foi uma mudança fantástica em um ano. Agora mantenha essa beleza, mantenha essa pujança de Belém agora. Belém entrou no mapa. Que sair daqui, assim como há 10 anos atrás a gente fala do Acordo de Paris, vai sair o Acordo de Belém. O mundo vai se referir a Belém e o Acordo de Implementação de Belém. Vai estar no livro de geografia, né? Por anos, né, de ciência política, de geografia, da história do clima. Né? Então, use com orgulho, consuma responsavelmente e sonhe para a juventude paraense. Sonhe, não existe limite.